Eu quero trazer a palavra nesse momento e falar com você, expor aqui a palavra no Salmo 42. Se você puder abra sua Bíblia ou acompanhe ali no telão, a gente vai ler o texto. E eu quero que você acompanhe comigo. Salmos 42, capítulo 42. Peraí que fechou aqui. Amém? 42, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Fique atento. Diz assim o texto: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Diz assim o verso 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Verso 6: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, pergunto-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Cremos na Tua verdade como suficiente para as nossas vidas, Senhor. Como inerrante, porque a Tua palavra, Senhor, ela é perfeita, não contém falhas, Senhor. E nós cremos nas Tuas promessas irrevogáveis para nós, Senhor. Que o Senhor é o nosso Deus e por isso a nossa alma deve Te louvar, Senhor. Porque o Senhor é digno da nossa confiança, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu tenho pensado muito nas duas últimas mensagens que eu trouxe. A primeira eu falei sobre um texto de Tiago e trouxe uma reflexão também em paralelo a respeito do livro de Jó. E a outra mensagem foi sobre o livro de Lamentações. E eu tenho pensado muito sobre a questão do sofrimento. E a questão do sofrimento enquanto uma ferramenta de Deus, do agir de Deus nas nossas vidas. Eu não entendo muito o porquê. Eu até falei para Deus: Deus, não quero ficar sofrendo não. Então não sei o que o Senhor quer falar comigo a respeito disso. Mas aquilo que o Senhor falou, eu trago para a igreja, ao meu coração. Então eu acredito que Deus, Ele trate através do sofrimento e de muitas formas, de muitas maneiras. O sofrimento, enquanto um acontecimento inevitável na vida do crente, ele é usado por Deus para os seus fins. E os fins do Senhor, como diz o texto lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, a providência de Deus, as ordenanças de Deus, quando elas acontecem nas nossas vidas, elas são inevitáveis. Elas são inevitáveis porque eu não posso limitar o agir de Deus. Deus conhece todas as coisas. Tudo o que vai acontecer na sua vida, Ele já conhecia. Ele é pré-existente, Ele conhece o futuro, conhece o seu presente, conhece o seu passado, sabe tudo o que vai acontecer no seu futuro, e todas as coisas só acontecem pela permissão de Deus, porque Deus
permitiu que elas acontecessem dessa forma. Então, a provisão de Deus, como Ele controla a nossa vida, Ele também utiliza do sofrimento no meio do caminho, da vida do crente, para que Ele trabalhe. A gente cantou uma música aqui, a primeira música, ela diz, aquele texto de, salvo engano, de 2 Coríntios, mas eu não vou lembrar, que Paulo fala, nós somos por todos os lados perseguidos, nós estamos perplexos, salvo engano, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, não sei, quem achar aí me fala, que aí a gente lê aqui, mas eu não anotei esse texto não, mas o texto fala exatamente isso, olha, para todos os lados nós somos perseguidos, nós somos afrontados, mas nós não desanimamos. Tiago chega a falar que a aprovação de Deus nas nossas vidas, ela é utilizada para que nós sejamos aprovados, e uma vez aprovados, ela gere um caráter aprovado diante de Deus que nos leva à maturidade. Então Deus utiliza do sofrimento, sobretudo, por exemplo, com homens de Deus, como aconteceu com Jó, para fazer deles homens melhores e crescerem. 7,13, né? 2 Coríntios 4. Ah, entendi. Então é 4:7, né? Beleza. Então, não vou ler não, mas o texto ele diz exatamente isso, que nós, enquanto cristãos, vamos passar por diversas questões da nossa vida envolvendo o sofrimento, a aflição, a dor, a angústia, a perseguição, a afronta, o mau entendimento, a calúnia, a mentira. Nós vamos passar e enfrentar os nossos inimigos nessa terra, às vezes o próprio pecado nas nossas vidas nos influenciando para o mal, e a gente vai passar por sofrimentos. É interessante que esse e diversos salmos, alguns salmos são de lamentações, onde os salmistas eles abrem o coração para o Senhor. Por exemplo, no Salmo 22, não vou ler ele aqui, mas o texto começa bem impactante, quando Davi fala, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Os salmistas, quando eles começam a falar a Deus, é interessante o livro de Salmos por conta disso, eles expressam e abrem o coração deles para expressar a maior dor que está no coração deles. Deus não escondeu que os homens de Deus passariam por sofrimentos, por tristezas. O próprio Jesus diz isso, olha, eu não vou eximi-los de passar pelas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci todas as coisas, eu venci o mundo. E isso acontece também aqui no Salmo 42 em certa medida. É interessante que o livro de Salmos ele é composto por 5 livros principais. Então, o livro, a partir do Salmo 42, inicia-se aqui o 2º livro do Saltério, que interrompe uma sequência de livros, de capítulos, que foram escritos por Davi. A maioria dos salmos do primeiro livro foram escritos por Davi. E aqui a gente inicia o Salmo 42, já no 2º livro, com um salmo escrito pelos coraitas. Os coraitas, eles eram da raiz levítica, da raiz de Levi, da tribo de Levi, e eles tinham responsabilidades espirituais. É importante esse contexto. Eles tinham responsabilidades, principalmente no que diz respeito à música, tanto no templo quanto no tabernáculo em si. Eles tinham o ofício deles voltado para canções. E eles compunham diversos poemas, diversas escritas e tal, envolvendo essa questão de trazer louvores para que a igreja cantasse, para que o povo cantasse. E esse texto aqui do Salmo 42, ele é relatado onde o salmista aqui, ele está longe do local onde ele deveria estar. Ele diz mais para frente no texto, nós lemos aqui, a partir do verso 6, ele diz que ele está no norte de Israel. Ele está ali bem no norte de Israel, perto ali do Monte Hebron, do monte onde ele tem ali o Rio Jordão, bem no início ali da nascente do Rio Jordão, e ele relata que estava no extremo norte, e isso é significante para nós. Por quê? Porque ele não estava no local que ele deveria estar por costume. Ele estava, de certa forma, exilado, longe do local onde ele deveria estar. E por conta disso ele estava sofrendo, por conta disso ele estava passando por aflições. Então ele estava distante do lugar da presença de Deus, que era Jerusalém, no templo. Ele deveria estar fazendo o quê? Qual era o ofício dos coraitas, do salmista aqui? Era estar na casa de Deus,
conduzindo, ele fala, a procissão da casa de Deus em louvor e adoração. Mas ele estava distante desse ambiente. Ele estava longe do tabernáculo do Senhor, da presença de Deus. E por isso, impedido de exercer o ofício dele, a responsabilidade dele. Então, além disso, ele diz na continuidade do texto, que ele está cercado por inimigos, que ele está cercado por pessoas que se opõem a ele. O texto diz lá para frente, no verso 9, por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ele fala aqui que tem inimigos dele, por isso ele diz, o Senhor se esqueceu de mim. Eu estou longe do local que eu deveria estar, eu estou sendo oprimido pelos meus inimigos, não fazendo o que eu deveria fazer e sofrendo. Ele diz, a minha alma está abatida, porque eu estou longe da tua presença, eu estou longe do teu santuário. A vida, e a gente não sabe o motivo, porque não tem um contexto específico, a vida, e por diversas razões, ele pode ter se afastado da presença do Senhor, sido exilado nesse lugar, lá para o norte de Israel, no início ali do Rio Jordão, e distante do ambiente que ele deveria estar, ele estava sofrendo. Então aqui, ele retrata o seu afastamento e a presença dos seus inimigos como uma aflição, uma dor que ele estava sofrendo. Então, durante o salmo inteiro, ele retrata esse sofrimento, o sofrimento da sua alma. Ele diz, por que está batido a minha alma? O sofrimento da sua alma, que as pressões e as pressões da vida, as tempestades, os sofrimentos, como um meio pelo qual ele se achega ao Senhor. Aqui a gente precisa entender, ele só se achega ao Senhor pelo sofrimento que ele estava passando. Ou seja, na medida em que ele estava distante do Senhor, por diversas razões que sejam, ele se aproxima do Senhor, porque distante ele não quer ficar. Ele quer voltar ao lugar da presença do Senhor. Então, diante desse cenário do sofrimento da alma, da tempestade, das dores, das pressões da vida, ele expressa o seu anseio pelo Senhor como uma sede. Ele expressa o seu anseio pelo Senhor no meio do desânimo. Ele expressa o seu anseio pelo Senhor por meio da oração. E ele começa a cantar ao Senhor, a fazer esse poema ao Senhor e dizer, Senhor, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Em outras versões o texto diz, como a corça suspira pelas águas, a minha alma, Senhor, tem sede de ti, tem vontade de te ver. Então, diversas são as tempestades que nós passamos, o salmista aqui, ele passava pelas suas, diversas são as pressões da vida. O tempo todo nós somos pressionados, colocados contra a parede, e por diversas razões isso pode nos levar para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, como a fonte das nossas vidas, Ele é o nosso único sustento e provisão. E é por isso que quando nós estamos longe da presença do Senhor, o Senhor move o nosso coração para voltar para Ele, por meio do anseio que Ele gera no nosso coração. Então, as marcas, as cicatrizes, deixadas pelo abandono, pela tristeza, pela dor, o sentimento de solidão, a própria morte, o medo que isso tudo nos traz, isso tudo pode nos afastar em definitivo da presença do Senhor. O pecado que está oculto no nosso coração, o pecado que nos aflige, o espinho na nossa carne, a falta de perdão, o orgulho, a tristeza, a contenda dentro da família, a traição, as perdas nos negócios, financeiramente, às vezes eu estou mal, a minha saúde está debilitada, e tudo isso pode nos levar para longe da presença do Senhor, distantes da presença do Senhor, e estando longe da presença do Senhor, nós temos medo, nós temos angústias que são pertinentes, são válidas, mas isso tudo abala e pressiona o nosso coração, e Deus utiliza isso para nos levar de volta para Ele, a tal ponto que nós chegamos na nossa vida como salmista e começamos a perguntar, aonde está Deus? Onde está Deus? Eu estou tão distante, o salmista está falando, eu estou tão distante do templo, eu estou tão distante do lugar que eu deveria estar, que eu olho ao meu redor, os meus inimigos me cercando, eu longe do lugar que deveria estar, e eu pergunto, aonde está Deus? Porque aqui Deus não está. Você pode estar passando por isso na sua vida, nesse momento, nessa etapa da sua vida. Você pode estar numa situação onde você está sendo tão pressionado no seu trabalho, dentro da sua casa, que você pode estar se perguntando, onde está Deus? Onde está Deus no meio disso tudo? De toda essa dor, de toda essa pressão que eu sofro. E às vezes a gente não aguenta, chega no limite.
A vida, o pecado, as vontades, a carne vai pressionando, colocando a gente contra a parede, e a nossa única expressão é, como o salmista diz, aonde está Deus no meio disso tudo? Eu me pergunto, aonde está o Senhor? E o interessante disso é que o salmista, ele estava nessa situação. E diante desse cenário, diante desse contexto, ele nos leva, através desses salmos, a pensar em diversos princípios que nos aproximam de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio a situações que nos levam e nos obrigam, às vezes, a estar distantes do Senhor. No primeiro verso, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É interessante aqui que ele faz um paralelo entre a corça e o anseio dela pelas águas e o seu anseio por Deus. Ele diz que na mesma medida em que a corça anseia pelas águas correntes que trazem alívio para ela, ele anseia por Deus. Então aqui ele expressa o seu anseio pelo Senhor por meio da sua sede, da sua vontade de buscá-lo. E ele trabalhava provavelmente no campo. Muitos salmistas daquela época tinham a realidade do campo, de cuidar dos animais, muito palpável, né? E aqui ele traz um contexto que traz para nós alguns elementos a mais para entender esse anseio do coração dele. Ele traz aqui a relação da corça. E eu encontrei algumas explicações para isso que são interessantes para a gente pensar. A primeira delas é que o ambiente no deserto era muito quente. Então, naturalmente, todos os animais buscavam água como um subterfúgio para que eles sobrevivessem. Porque sem água, no deserto, passando o calor, o sofrimento era grande. E todo animal, quando encontrava água, ele encontrava com muita alegria. Por quê? Porque no meio do deserto, sem muita saída de água, se eu encontro uma água corrente, aquilo traz alívio, aquilo traz paz, aquilo traz vigor, aquilo traz vida. Outra questão muito interessante envolvendo a própria corça é que ela é predada por muitos predadores. E ela naturalmente, quando fica sem água, ela começa a emitir um mau cheiro muito forte. E esse mau cheiro muito forte, ele gera para os predadores, ele aguça nos predadores a capacidade deles observarem e saberem onde é que a corça está. E aí a corça sem água, ela começa a gerar rachaduras na sua pele, começa esse mau cheiro ser liberado, e os predadores sentem o cheiro da corça e vão atrás dela. Então, quando a corça encontra a água, ela encontra, às vezes, a única saída de sobrevivência dela. Porque começa a mal cheirar, começa a gerar um odor muito forte, os predadores se chegam, o que ela faz? Ela entra na água corrente, fica só com seu focinho para fora, e espera todos os predadores que estão ao redor da margem dos rios irem embora, por cansaço de esperar. E aí ela fica dentro das águas, ela bebe das águas, ela se revigora, e aí ela sai depois, sem os predadores. Isso é interessante por quê? Porque esse faro aguçado dela também, ela traz a capacidade da corça sentir o cheiro das águas. Então, por isso que em algumas versões diz, olha, assim como a corça suspira pelas águas, eu anseio e anseio pelo Senhor. Então ela sente o cheiro das águas e isso traz alegria, e ela anseia buscar aquelas águas. Ela anseia buscar aquele lugar onde ela tem proteção, onde ela tem a provisão que ela precisa para continuar a caminhada dela. E aí todo esse contexto enriquece para nos mostrar que o salmista está falando aqui de uma manifestação da pura dependência que ele tem da proteção e do cuidado do Senhor. Distante da sua terra, assim como a corça distante das águas, ele naquela terra de sequidão anseia voltar para a presença do Senhor, voltar para o lugar onde ele conduzia a igreja em adoração, voltar para o lugar onde ele se sentia na presença do Senhor, longe agora, não mais no exílio, não mais na dor, não mais na aflição, mas agora na presença do Senhor. Então, da mesma forma que a corça depende das águas, o salmista diz, Senhor, eu dependo de Ti. Nós dependemos do Senhor, e isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de dependência real nas nossas vidas, ou seja, a minha vida, ela depende do Senhor, da mesma forma que uma corça no meio de um deserto, depende das águas para sobreviver.
O salmista aqui, ele vendo a prática desses animais, ele olha para a corça que se refugia na fonte das águas, e ele diz, Senhor, eu desejo por Ti. Eu desejo por Ti porque o Senhor é a minha única fonte de vida. Então aqui, e é interessante que isso se trata aqui de uma prática comum dos salmistas. O próprio Davi, no Salmo 23, ele faz uma correlação entre o pastor e as ovelhas, e o nosso cuidado com o nosso pastor, o nosso Senhor, e nós como ovelhas. Ele fala no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens o Senhor me conduz, me faz repousar e me conduz a águas de descanso. É interessante que a ovelha aqui, ela necessita da proteção do Senhor. Ela necessita da água, ela necessita do seu alimento, ela necessita da proteção. Por quê? Porque a ovelha tem limites, e Davi conhecia esses limites. Davi sabia que a ovelha era míope, que ela não enxergava grandes distâncias. Davi sabia que a ovelha não sabia se guiar muito pelo caminho, então ela precisava de um pastor para ser guiada. Ela é frágil, ela é uma presa fácil, no meio daqueles locais em que eles passavam. Ela era teimosa, porque ia para o caminho que queria ir, e aí o salmista ele fala, eu tenho que ir lá buscar ela. Aí é por isso que Jesus fala, olha, é melhor eu vou buscar aquela ovelha lá, mesmo que tenha 99 que estão bem cuidadas. Se eu vou atrás daquela ovelha perdida, por quê? Porque é teimosa, quer se afastar dos caminhos do Senhor. E o próprio Jesus fala, eu vou atrás daquela pequenina. Então existe muita relação que os salmistas falam, mas toda a ideia aqui é uma ideia de dependência, é uma ideia de poder do Senhor, de cuidar do seu povo. Assim como a corça anseia por águas, eu anseio pelo Senhor. Assim como uma ovelha precisa ser cuidada, ser direcionada, ser protegida, nós precisamos ter o nosso pastor guiando as nossas vidas, com a sua vara, com o seu cajado, nos guiando, nos protegendo, nos levando pelo caminho. Então se trata aqui de um anseio que é manifesto através de uma relação muito profunda, que o salmista conhecia. Então ele diz, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. No verso 2, a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante do Senhor? Aqui na continuidade, o salmista ele finaliza a analogia, né? Ele diz, olha, a minha alma tem sede de Deus, eu tenho anseio pelo Senhor. Então, pela obra, e nós sabemos hoje, que pela obra redentora de Jesus na cruz, nós temos acesso ao Pai. Por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso à presença do Senhor. Então, pela plena confiança que nós temos na redenção de Cristo Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho para nós. Através da presença do Senhor, nós temos um grande sacerdote na casa de Deus, que intercede por nós. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 10, o autor de Hebreus diz, olha, aproximemo-nos então com confiança ao trono da graça. Porque nós temos acesso à presença do Senhor, porque nós temos acesso ao ambiente do Senhor. O salmista diz, eu anseio pelo Senhor, e por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai, Ele gera em nós o desejo pela sua presença. Nós precisamos do Senhor para ansiar o Senhor. Nós precisamos que o Senhor capture o nosso coração. O Senhor nos dê a capacidade de amá-lo. O Senhor nos dê a capacidade de ansiá-lo. E nós temos acesso e somos lavados por esse sangue a partir de Jesus Cristo. A palavra ainda ela nos ensina que se nós bebermos dessa água, dessa fonte, nós nunca teríamos mais sede. Em João capítulo 4, Jesus fala para aquela mulher que o encontra naquele poço, olha, você vem buscar essa água aqui todos os dias, mas se você beber da minha água, você não precisa voltar mais para esse lugar, você nunca mais terá sede, porque a minha água, ela sacia a sua sede. Você não precisa ficar buscando de um poço em outro, de um lugar em outro, de um ambiente em outro, de um subterfúgio ou outro. Você não precisa buscar nos seus sentimentos a fonte que eu posso te dar e saciar de uma vez por todas os seus anseios, as suas vontades. Então Jesus diz, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se trata de uma provisão perpétua para as nossas vidas. O Senhor oferece a nós, nós devemos agora buscar o Senhor como a única fonte de vida, como a corça anseia por essas águas. O salmista nos ensina isso, e ainda que na velha aliança
sendo ainda o templo em Jerusalém o lugar da presença de Deus, o salmista ele sofre por não estar na presença de Deus. Hoje nós temos a Jesus Cristo, que é o nosso novo e vivo caminho, por meio dele nós alcançamos o Pai. Na realidade aqui do salmista, na antiga aliança, ele precisava estar no templo para estar na presença do Senhor. E ele mesmo nessa realidade, ele sofre por estar separado da presença do Senhor. Ele questiona angustiado, quando eu vou poder entrar e me apresentar à casa do Senhor? Ele diz, quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? Quando eu vou poder fazer isso de novo? Eu estou longe da presença do Senhor, o exílio me afastou, o sofrimento me afastou, eu me pergunto onde está Deus o tempo todo, quando eu poderei voltar? Aqui mais uma vez o anseio dele, para voltar para a casa do Senhor, e ele angustiado na sequência ainda afirma, as minhas lágrimas é que tem sido o meu alimento, de dia e de noite. Ele diz, minhas lágrimas, no verso 3, tem sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Perceba aqui a nuance do texto. Ele diz que apenas a sua aflição tem sido o seu alimento. Apenas a sua aflição, as suas lágrimas é que tem sido o alimento. Ele faz um contraste aqui, porque ele está falando de sequidão, ele está falando de buscar as águas, ele está dizendo que tem sede, mas a única coisa que tem alimentado a alma dele são as suas próprias lágrimas, o seu próprio sofrimento. E quantas vezes nós colocamos o nosso sofrimento na frente das nossas vidas, e ele é próprio para nós o nosso próprio alimento. Nós nos alimentamos do nosso sofrimento, utilizamos os nossos problemas para nos vitimizar, para nos esconder, para nos afastar de Deus, e nos alimentamos da nossa própria aflição, da nossa própria dor. Nos colocamos numa posição de vítimas, aonde eu só me alimento da dor, só me alimento da tristeza. Eu me coloco num ciclo vicioso de alimentar a tristeza na minha vida e a tristeza me alimentar, de alimentar a aflição na minha vida e a aflição me alimentar. E eu, nas próprias lágrimas, na própria aflição, fico me alimentando. Quando eu não busco a única fonte de vida, a minha saída, o meu subterfúgio maior, aonde encontro a minha provisão. O salmista diz, olha, eu tenho me alimentado da minha própria dor, da minha própria tristeza. Adiante ele diz ainda que tem sofrido, pois todos à sua volta, e ele próprio se questiona, aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Todos nós passamos por situações que a gente se pergunta, aonde está Deus nisso tudo? Aonde está Deus no meio desse caminho? Me lembro daqueles homens no caminho de Emaús, não conhecendo, não entendendo e não vendo que o próprio Senhor estava com eles. E no meio do caminho o Senhor ensinando aqueles homens. Nós às vezes entramos por caminhos que não enxergamos, não temos a visão. É por isso que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque o Senhor nos guia no meio do caminho, Ele nos faz enxergar o que nós não enxergamos. Nós na nossa frente, com a nossa visão limitada, só enxergamos o problema. E o problema, ele se torna um Deus, se torna um rei na minha vida, que controla tudo que eu faço e tudo que eu sou. Quando na verdade, os sofrimentos deveriam me levar para Deus. Quando eu olho para a dor e para a tristeza, para as oposições que a vida nos surgem, isso deveria me alegrar. Tiago chega a falar isso. Deveria ser motivo de grande alegria vocês passarem por todo tipo de provação, porque isso gera um caráter aprovado em vocês. Então, por vezes, a gente fica se vitimizando, choramingando para Deus os nossos problemas, quando a gente deveria encará-los, entendendo que isso é um caminho de Deus para me aperfeiçoar no meio do caminho. É um caminho de Deus para me aperfeiçoar enquanto eu ando por essa terra, pressionado, mas não desanimado. Então a palavra de Deus nos ensina que apesar de nós estarmos às vezes em diversas situações, aonde eu pergunto como salmista, onde está Deus? Deus, Ele permanece no mesmo lugar. Deus está no seu santo templo. Deus permanece no mesmo lugar. Nós saímos, Ele continua lá. Ele está lá. O salmista pergunta, onde está Deus? Mas ele sabe onde está Deus. Deus está no seu santo templo. Eu tenho acesso ao santo templo. Eu posso me achegar a Deus. Então, Senhor, da mesma forma que a corça anseia por águas, eu quero entrar nas tuas águas.
eu quero beber da tua água, eu quero me saciar na tua presença. Vocês entendem isso? O salmista, então, ele se pergunta, aonde está o Senhor? Mas ele sabe, o Senhor permanece em Jerusalém. Para nós, o Senhor está aqui. Para nós, o Senhor está onde Cristo está. Para nós que abrimos o nosso coração para Jesus, e Jesus entra, lá Deus faz morada. O Senhor mora em nosso coração. Então, Ele está no seu santo templo e precisamos agora, como a corça, suspirar pelas águas. Procurar, farejar onde estão as águas. Aonde eu me refugio na presença do Senhor. Eu preciso voltar para esse lugar. Eu preciso estar nesse ambiente. Eu preciso ir ao encontro das águas do Senhor. Eu preciso ir ao encontro do Senhor, porque o sofrimento e a pressão da vida me ensina que as minhas armas são insuficientes para vencer as batalhas que eu preciso travar. As minhas armas, e o Senhor propositalmente nos coloca e permite que a gente esteja em situações onde as nossas armas serão inúteis para a batalha que vai ser travada. E Ele nos coloca nessas posições para que a gente passe por elas, por todas essas situações e veja que todas as nossas armas são desnecessárias para a batalha que o Senhor quer que a gente trave. E Ele, na verdade, só quer que a gente se achegue à presença dEle, para que essas situações adversas nos lembrem que sem a sua vida, nós não podemos suportar a dor. As pessoas vão sucumbir com as suas dores. Sem Cristo não existe fonte de vida. Sem Cristo não existe saída para o pecado. Sem Cristo não existe saída para as piores situações que você esteja passando ou venha enfrentar. Então, para quem não encontra em Cristo a sua fonte de vida, vai sucumbir à dor, vai sucumbir à aflição, vai sofrer porque não encontra as águas. E os predadores estão ao redor de nós, nos procurando, para que, cheirando mal, sejamos presas fáceis na mão de Satanás. Então, aqueles que não suspiram pelas águas, certamente serão enganados no meio do caminho. Certamente serão enganados no meio do caminho. Então, por que Deus permite as pressões? Por que Deus permite tudo isso? Com o único propósito de mostrar a nós que qualquer coisa que você e eu, nós venhamos a acreditar que seja capaz de realizar, suportar ou resistir à dor, deve ser reduzido a nada. Deve ser reduzido a nada. Porque se nós achamos que temos as ferramentas necessárias para vencer a dor, vamos ser enganados por nós mesmos. Então ele, pressionado, ele se coloca na posição aonde está Deus. Nesse momento, a pressão aqui do salmista, ela não apenas mostra a sua incapacidade de resolver os seus problemas, mas o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morre, ele também não floresce. É preciso que a gente sofra, é preciso que a gente se negue a si mesmo, é preciso que a gente venha morrer para que a gente tenha vida. É isso que Jesus ensina. Jesus ensina, quer ganhar a sua vida? Perde ela. Agora, você quer perder a sua vida? Tente ganhá-la. E aí você vai encontrar na sua vida um fim em si mesmo que não leva a lugar nenhum. Então, a gente precisa lembrar de uma coisa. Nós estamos aonde estamos pela ordem do Senhor, porque o Senhor permite todas as coisas, seja no seu lar, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você vive, você está, porque o Senhor controla todas as coisas, Ele permite. Você passa pelas situações que você passa, porque o Senhor, Ele está no controle e permite. Você enfrenta tudo que você enfrenta, porque o Senhor está no controle e Ele permite. Então, ainda que venham as pressões da vida, ainda que venham as dores e as aflições, eu preciso entender que o meu Redentor vive, e no fim se levantará. Ele vai se levantar e dizer como Jó disse aqui em Jó capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído sem carne, aí verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Jó falou isso no final
praticamente do seu livro, a partir do verso 19, onde ele já estava refletindo com seus amigos sobre o sofrimento. E ele diz: eu sei que no fim de todas as coisas, o meu Redentor vive, e no fim se levantará. Ele se levantará. Mesmo que o meu corpo já esteja sem carne, no fim de tudo eu verei ao Senhor. E aí então o salmista ele finaliza no verso 5 com um refrão que se repete no verso 11 desse mesmo capítulo. Ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Verso 5. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele começa a fazer um diálogo interno entre si e se interpelando e se perguntando, questionando-se, falando a respeito dele mesmo, a sua própria alma. Ele está questionando a sua alma: olha, por que você duvida? Por que você está assim tão triste? Por que você está assim tão angustiada? Eu ainda voltarei a louvar ao Senhor. Eu ainda voltarei para Jerusalém. Eu buscarei voltar para aquele lugar que eu deveria estar e não deveria ter saído. Eu vou ainda adorar e conduzir a igreja do Senhor em adoração, o povo do Senhor em adoração. O salmista está dizendo e se questionando, porque ele duvida do Senhor. E o que nós precisamos entender é que nós não temos o direito de duvidar do Senhor. Temos direito de duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade, da nossa força. Eu posso me colocar diante de uma situação e duvidar que eu tenho uma capacidade de resolver aquilo. E duvidar que eu tenho a capacidade de resolver os meus problemas. Isso é legítimo, isso é real, é o que nós passamos. Mas do Senhor nós não podemos duvidar. O Senhor, Ele continua no seu santo templo. O Senhor continua o mesmo. Então, eu não posso ter dúvidas a respeito do Senhor. Eu não tenho o direito de duvidar da mão poderosa do Senhor. Eu não tenho o direito de duvidar de que Ele vai me sustentar, de que as fontes das águas continuam lá. Eu só preciso correr. Só preciso buscar, eu só preciso ansiá-las, eu só preciso me mergulhar nesse lugar da presença do Senhor. Então o Senhor, Ele é digno da nossa confiança, digno de nós contra tudo e todos, contra qualquer ideia contrária, contra qualquer oposição, dizer: eu permaneço fiel ao Senhor, porque Ele é digno da minha confiança, porque eu preciso crer, eu não posso duvidar, nenhuma filigrama da minha vida, nenhuma parte do meu corpo, nenhuma célula que compõe quem eu sou, nenhum fio de cabelo meu pode duvidar em algum momento de que o Senhor está no meio do caminho conosco, de que o Senhor é o nosso pastor que nos conduz como ovelhas, de que o Senhor tem um banquete preparado para nós na frente dos nossos inimigos, de que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Eu não posso duvidar. Por quê? Porque Deus permanece o mesmo, eu que mudo, eu que altero as formas, eu que altero as coisas, eu que saio do lugar que deveria estar. Não é o Senhor, Ele continua lá no seu santo templo. Então somente é quando nós nos colocamos nessa situação que nós começamos a nos perguntar: por que está abatido a minha alma? Que somos vulneráveis, que somos fracos. É aí, somente aí, que nos tornamos fortes, que somos fortalecidos em meio à dor. Enquanto Jesus estava naquele deserto e ele era tentado, ele estava diante de Satanás, e Satanás oferecia a ele muitas coisas, ofereceu todo o reino que ele tinha em suas mãos, e Jesus sabia, é interessante até que esse texto, ele fala no final, Satanás ofereceu o reino, todas as coisas, ele diz: olha, tudo isso que você vê, eu te darei. E aí, isso é muito tentador para Jesus, e às vezes a gente não percebe, mas o Senhor, a Jesus, foi prometido todos os reinos, todas as nações da terra, foi dada por herança ao Senhor Jesus. Só que ele precisava passar pela dor. Ele precisava passar pela dor da cruz. E Satanás estava oferecendo a mesma coisa sem a cruz, sem a dor, sem o sofrimento. Então, a gente vai negociando na nossa vida, negociando o que a gente tem que passar, quando a gente tem que passar, e não entende os caminhos do Senhor. A Jesus foi prometido a mesma coisa, que ele teve a herança das nações, e ele negou por causa de mim e de você, porque ele precisava cumprir um propósito que ia além dele. E aí outra questão, nós nos resumimos de vez em quando a nós mesmos,
Achamos que Deus entrou na nossa história, quando na verdade nós entramos na história de Deus. Então cumprimos um propósito, um plano eterno. Não é exatamente o que eu quero, o que eu posso, quando eu quero, as coisas que eu quero conquistar. Não, é o que o Senhor preparou para mim, é como eu posso cooperar para que os propósitos do Senhor se cumpram na terra. Há um tempo atrás eu falei sobre o livro de Jó, e Jó foi usado por Deus como um argumento para humilhar Satanás. Lembra do primeiro capítulo, do segundo capítulo? Ele disse, olha, vê o meu servo Jó, homem íntegro e fiel, ele não me nega. Deus usou Jó como um argumento por causa da sua fidelidade para humilhar Satanás. E nós devemos ser um argumento de Deus também, para que Satanás continue a ser humilhado. E Deus vai olhar para você, para mim, olha, eis ali o meu servo, que se submete à minha palavra, que está firme no meu caminho. Ele humilha Satanás por quê? Porque Satanás não tem força. O Senhor diz, olha, vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já resolvi tudo. Eu já venci tudo. Não tem mais batalha para se travar. Tudo já foi ganhado. Tudo já teve uma vitória concreta na cruz. A cruz já foi suficiente. Não existem mais batalhas para serem travadas em Cristo. Ele já venceu todas as coisas. E na continuidade, então, no verso 6, não vai dar tempo, eu vou encerrar por aqui mesmo. Só para finalizar essa parte, ele diz, a partir do verso 6, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Aqui, ele traz um paralelo a respeito da questão do seu sofrimento, da sua dor, e ele declara aqui mais uma vez que a sua alma está profundamente triste. E na sequência, ele diz, lembro-me, portanto, de ti. Ele diz assim, porque, na sequência, no verso 5, aí ele termina finalizando, porque ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Isso é interessante também, me saltou aos olhos. É precisamente aqui, a gente precisa entender isso, porque ele estava abatido, porque ele estava triste, que ele buscou o Senhor. É exatamente porque ele estava sofrendo, que as suas dores e tribulações o levaram para o Senhor. Então Deus aqui, ele utiliza da dor do salmista, para que ele lembre do Senhor. E ele fala, eu lembro de ti, Senhor, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Ele está falando do ambiente onde ele estava. Senhor, nesse ambiente eu estou profundamente triste, eu lembro de ti, apesar de distante, apesar de longe. Então, ele estava exilado, fora dos limites de Israel, fora do ambiente da adoração, onde ele se incumbia ali de realizar os seus ofícios, estava diante disso tudo, longe do Senhor, e mesmo assim, ele se lembra do Senhor. No verso seguinte, ele traz aqui uma imagem figurada da queda de uma água poderosa em cascata. Ele fala, abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É interessante aqui que ele faz um contraste, e curiosamente, por quê? Ele no início fala de sequidão, fala, Senhor, eu tenho sede, Senhor, eu anseio por ti, como a corça anseia por águas. Então eu quero buscar, eu quero entrar debaixo das suas águas. E aqui ele está sendo esmagado por águas. É curioso isso, mas é interessante porque diversas vezes a água na Bíblia, ela é retratada como algo que se opõe, de forças que se opõem ao próprio Deus e aos próprios homens. Por exemplo, para Jonas, a água, ele diz que foi uma sepultura, um exílio para ele. Quando ele estava lá na boca do peixe, entrou e ficou preso lá, ele chega a dizer, esse lugar para mim é um exílio, é uma sepultura, é morte. Em Apocalipse capítulo 13, verso 1, João vai dizer que a besta, ela sai da água e ela começa a rugir das águas. Mais para frente nós vemos no Salmo 93, o salmista dizendo assim, as águas se levantaram, Senhor, as águas se levantaram a sua voz, as águas levantaram o seu bramido,
que é o seu rugir, ou seja, a batição da água, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso que as ondas do mar, na verdade, é o Senhor das alturas. Então, aqui o salmista ele traz esse impacto, ele diz que está sofrendo como se fossem muitas águas que estivessem atacando e sufocando ele. E ele está nessa posição de sofrimento, mas ele se lembra do Senhor, e a palavra de Deus, apesar de trazer e retratar a água por diversas vezes como uma devastação para a vida do homem, ele também traz aqui a ideia de que Deus controla e é soberano sobre todas as forças da natureza. Não é difícil lembrar, por diversas vezes Jesus, por exemplo, eu separei aqui, lá em Marcos capítulo 4, verso 35, aquele famoso texto onde Jesus acalma as tempestades, ele sai com seus discípulos para o outro lado do lago, está dormindo com algo sobre a sua cabeça, os discípulos começam a ficar apavorados com uma tempestade que se chega, eles correm para Jesus, Jesus sai daquele lugar de descanso dele em meio às tempestades e diz para o mar se acalmar, para as coisas se voltarem para o seu lugar. E ainda no final pergunta, olha, vocês não creem? Vocês não têm fé? Qual é a fé de vocês? O povo saindo do Egito, o povo diante daquele mar enorme, o único caminho é passar pelo mar, como é que eles vão fazer? O Senhor abre as águas. O Senhor abre as águas. Em Isaías capítulo 51, verso 9, o profeta diz, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que cortaste o monstro dos mares em pedaços, que transpassaste aquela serpente aquática? Ele fala na sequência, não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar para que redimidos pudessem atravessar? O Senhor, Ele controla todas as coisas. E o salmista diz, olha, muitas águas vêm sobre mim. E a gente lembra daquele texto em Cantares, capítulo 6, capítulo 8, versos 6 e 7, aonde o autor ali, ele fala, o Senhor, Ele vem como um selo sobre o meu coração, um selo de amor. E aí no verso 7 ele diz, as muitas águas não podem derrubar esse selo, essa marca de amor sobre o meu coração. Então muitas águas aqui normalmente são retratadas na Bíblia como algo ruim, que se opõe aos homens. E aqui o Senhor nos mostra que Ele controla todas as coisas. O próprio salmista, em outras oportunidades, ele fala como o Senhor se levanta contra as águas, como o Senhor se levanta contra tudo isso. Na sequência do verso 8, para a gente já caminhar para o fim, ele diz então, para concluir, concede-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Então todo esse contexto nos leva para o único caminho, que é buscar e expressar o nosso anseio ao Senhor, na nossa sede, na nossa oração e no nosso desânimo. O salmista, diante de todos esses fatos que estavam acontecendo com ele, distante do lugar que ele deveria estar, cercado por inimigos, o único caminho que ele encontra é se voltar ao Senhor com anseio no seu coração. E Deus o utilizou do seu sofrimento para capturá-lo de volta para si, para levá-lo de volta para si. Eu não posso controlar a Deus, mas Deus me controla no meio da aflição e da tempestade. Eu não posso controlar o meu futuro, eu não posso controlar pelo que eu passo, as tristezas que eu enfrento, as oposições que eu sofro todos os dias, mas o Deus que controla todas as coisas, a esse eu posso me refugiar, ao Deus que controla e me põe na palma das suas mãos, me guia, me leva pelo meio do caminho, e me leva ao caminho de vida, não de morte. Assim como a corça anseia pelas águas, eu preciso ansiar pela fonte que me dá vida. Eu posso ir buscar em qualquer outro lugar a fonte de vida, mas somente as águas vão me saciar. Eu posso buscar diversos outros poços e fontes, mas somente o poço do Senhor é que me dá vida e sacia minha sede. E que eu não precisarei ficar buscando de subterfúgio em subterfúgio, de caminho em caminho. A dor não precisa ser o Deus da minha vida. O sofrimento não precisa controlar quem eu sou. As minhas escolhas ruins do passado não precisam ditar quem eu sou no presente,
As cicatrizes que foram feitas não precisam marcar quem eu sou hoje. O medo não precisa me controlar mais. Por quê? Porque o seu amor, Senhor, lança fora todo medo. Por quê? Porque o Senhor já venceu o maligno. Ele já venceu aquele que outrora nos dominava. O pecado já foi vencido na cruz. O sangue foi vertido por nós. Nós temos acesso ao Pai. Então, como a corça anseia por água, Senhor, mesmo longe, eu anseio pelo Senhor. Eu anseio voltar para as águas correntes. Por quê? Porque eu não quero me assentar à roda daqueles que escarnecem do Senhor. Eu quero me sentar, Senhor, na Tua lei, ouvir a Tua palavra. Por quê? Porque quando eu me coloco na Tua palavra, debaixo da Tua presença, Senhor, eu sou como árvore plantada à beira das águas que correm. Eu dou fruto no tempo certo. Eu cresço na Tua presença. Eu amadureço na Tua presença. E é isso que eu preciso. Então, o que eu queria trazer para a igreja nessa manhã é que o Senhor, de muitas formas, Ele age nas nossas vidas, e também pela dor e pelo sofrimento. E a gente pode finalizar lendo o verso 11, e você pode ficar de pé também para nós lermos juntos. O salmista, no verso 11, mais uma vez, ele retrata o verso 5, e ele diz, para finalizar: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus.